E aí galera, beleza? Eram mentes brilhantes que se especializaram em suas áreas com o único objetivo de fazer deste mundo um lugar melhor. Hora após hora de tempo e esforço investidos para, finalmente, publicar avanços que, em alguns casos, poderiam mudar nossa história. No entanto, aquela nobre causa, ao que parece, não foi vista com bons olhos por personalidades poderosas e entidades que os viram como uma verdadeira ameaça aos seus interesses. Pessoas que descobriram coisas incríveis, mas que lamentavelmente acabaram sendo vítimas de situações extremamente misteriosas. Alguns desapareceram, outros foram encontrados mortos em circunstâncias estranhas, entre outros. O que eles descobriram? Por que eles não estão mais conosco? Fique aí e descubra, porque hoje, apresentamos pessoas que desapareceram por saber demais. Número 6. Barnaby Jack. Barnaby Jack era um hacker do tipo White Hat, chapéu branco, que se tornou famoso em agosto de 2010 ao fazer uma demonstração pública de como um caixa eletrônico dispensaria dinheiro fresco usando apenas um simples computador portátil. De acordo com sua definição, um hacker de chapéu branco é alguém que se reconhece como um hacker ético ou um especialista em segurança cibernética que se especializa em testes de penetração e outras metodologias para detectar vulnerabilidades e, assim, melhorar a segurança dos sistemas de comunicação e informação de uma organização. Em uma conferência, Barnaby Jack apresentou uma vulnerabilidade dos caixas eletrônicos, demonstrando que poderia desativar completamente um caixa eletrônico em questão de minutos, sem que ninguém percebesse. No entanto, o objetivo desse hacker profissional não era roubar dinheiro dos caixas eletrônicos, mas sim demonstrar o quão vulneráveis eram os sistemas de segurança desses dispositivos, alertando os bancos para melhorarem seus sistemas. Isso o tornou um dos melhores hackers do mundo. No entanto, para Barnaby Jack, isso não era suficiente. Jack acreditava que seus anos de análise diante da tela deveriam resultar em algo mais significativo para as pessoas. Investigando e hackeando, ele conseguiu encontrar informações muito sensíveis sobre a indústria de tecnologia médica. Foi assim que ele decidiu revelar informações extremamente delicadas em uma nova conferência. A conferência estava marcada para ocorrer em Las Vegas, Nevada, no ano de 2013. Era uma convenção mundial de hackers, onde Barnaby Jack seria uma das principais estrelas para revelar sua descoberta mais recente no mundo cibernético. No entanto, esse hacker nunca compareceu à conferência. Apenas uma semana antes do evento, com apenas 36 anos de idade, ele foi declarado morto. Ele morreu repentinamente em um hospital de São Francisco. Misteriosamente, as causas de sua morte nunca foram reveladas, levando a especulações. A partir de seu círculo mais próximo, foi confirmado que o tema que Jack iria apresentar durante a conferência era altamente controverso. Sem rodeios, ele planejava falar profundamente sobre a vulnerabilidade dos dispositivos médicos, a falta de segurança na tecnologia médica. Não estamos falando apenas de bancos de dados, mas de algo muito mais alarmante: sistemas de diálise para diabéticos, marca-passos e até mesmo implantes. Ele questionava se um dia um hacker poderia se infiltrar em um coração artificial. Essa era a premissa que ele planejava apresentar. Segundo o famoso especialista em informática, havia formas de matar alguém a 10 metros de distância, interferindo eletronicamente no dispositivo que mantinha a pessoa viva. De fato, foi confirmado que, após apenas 2 semanas de trabalho, ele poderia intervir a 100 metros de distância nas transmissões de rádio das bombas de insulina, alterando as doses e potencialmente causando a morte do paciente. Seu dispositivo poderia escanear uma multidão para detectar quem tinha esses dispositivos instalados e sequestrá-los. Mas qual era o objetivo do hacker com isso? Da mesma forma que no caso dos caixas eletrônicos, sua intenção não era causar danos, mas sim expor a vulnerabilidade dos sistemas de segurança das empresas que distribuíam esses dispositivos. Ele queria alertar sobre a falta de protocolos utilizados na indústria médica e o quão fácil era enganar o sistema. Isso, sem dúvida, ia contra os interesses dessas empresas, que já haviam investido grandes quantias de dinheiro na implementação desses sistemas e assinado contratos com muitos centros médicos e até governos para implantar esses sistemas.
Alguns acreditavam que essas entidades estavam envolvidas na morte do hacker, mas as especulações não param por aí. Alguns mais ousados afirmaram que Barnaby Jack havia sido assassinado pelo governo, pois estavam usando essa vulnerabilidade para cometer assassinatos indetectáveis de altos funcionários em nível internacional. À luz das evidências, muitos acreditam que esse foi o caso. Número 5. John Wheeler. John Wheeler foi um cientista político respeitado que construiu uma notável carreira, começando por servir durante a Guerra do Vietnã e passando muitos anos trabalhando no Pentágono. Além disso, ele atuou como assessor presidencial em várias administrações na Casa Branca. No entanto, todos esses méritos não o protegeram quando, em 31 de dezembro de 2010, seu corpo foi encontrado, acredite, em um depósito de lixo em Delaware. Essa cena macabra foi apenas o começo de um assassinato que permanece sem solução até hoje. Na época, o impacto foi imenso, desencadeando diversas teorias devido às circunstâncias estranhas que cercaram sua morte, especialmente porque ele era uma figura política importante. Mas o que mais chocou as pessoas foi o mistério que envolveu os últimos dias de Wheeler. Em 28 de dezembro, ele pegou um trem de Nova York para Washington. Registros telefônicos mostraram que ele retornou à sua casa em Newcastle às 17h30 do mesmo dia. No entanto, algo estranho aconteceu em seu e-mail. Um e-mail foi enviado de sua conta para a empresa Mitre com o assunto desaparecimento e roubo da placa da Mitre. A mensagem alegava que Wheeler havia perdido seu bilhete, celular e bolsas, mas ele não havia informado nem sua esposa nem a polícia sobre o ocorrido. Na manhã de 29 de dezembro, sua esposa não conseguiu localizá-lo. Imagens das câmeras de segurança o mostraram em uma farmácia local por volta das 18 horas. Detetives acreditam que ele estava tentando viajar para Wilmington, cerca de 10 quilômetros de sua casa, para recuperar seu carro estacionado na estação de trem. Às 18h42, Wheeler chegou ao estacionamento em busca de seu veículo. Nas imagens de vigilância do local, ele parece agitado e angustiado, usando apenas um sapato, enquanto o outro está em sua mão. Essa cronologia revela um comportamento extremamente estranho e errático, o que, para muitos, contém pistas importantes sobre o que aconteceu com ele. As teorias da internet variam desde um assalto aleatório no centro da cidade até um suposto plano secreto de assassinato pelo governo. Em 2011, sua esposa afirmou em um meio de comunicação que ele havia sido assassinado por um criminoso profissional. "Acho que talvez ninguém tenha pedido a recompensa porque já foi paga", disse ela. "A forma como se livraram de seu corpo é um milagre que alguém tenha o encontrado. Parece-me profissional", acrescentou. Inicialmente, pensou-se que poderia ter sido um roubo, mas seu celular, dinheiro e caros relógios Rolex ainda estavam com ele quando foi encontrado. Ele também tinha contusões que só um ato violento poderia causar. A questão que persiste é: quem ou o que se beneficiou com sua morte? 10 anos após sua morte, essas perguntas continuam sem resposta. Número 4. Ming Li. Você conhece o nome Ming Li? Para muitos, esse nome é completamente desconhecido, o que é estranho, dada a excepcionalidade desse caso do qual sabemos tão pouco. Veja bem, Ming Li foi uma cientista norte-americana de renome, cujos avanços e estudos em várias áreas foram amplamente divulgados em prestigiadas revistas científicas durante a segunda metade da década de 90. No entanto, seus estudos mais controversos estavam relacionados à chamada antigravidade, nos quais ela afirmava ter encontrado uma maneira de manter um objeto suspenso no ar sem uma fonte propulsora. Pode soar como ficção científica ou loucura, mas acredite, seus achados parecem ter sido bastante reais. Durante a década de 1990, Li trabalhou como cientista pesquisadora no Centro de Plasma Espacial e Pesquisa Aeronáutica da Universidade de Alabama, em Huntsville. Em 1999, ela deixou a Universidade de Alabama para fundar a empresa C-Gravity. Isso prova que seus estudos estavam progredindo e que seu protótipo parecia funcionar. A C-Gravity recebeu uma subvenção do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no valor de $448 mil em 2001 para continuar a pesquisa sobre antigravidade. O período de concessão terminou em 2002, mas os resultados dessa pesquisa nunca foram divulgados.
Nesse mesmo ano, em 2002, a doutora Lee desapareceu do cenário científico, não publicou mais nada e não deu mais entrevistas. Não há evidências de que a empresa AC Gravity tenha realizado algum outro trabalho depois disso. A partir de 2021, a AC Gravity continua registrada como uma empresa existente, o que pode ser verificado no Google. Por que as pesquisas chegaram ao fim? Infelizmente, a doutora Lee faleceu em julho de 2021, deixando uma série de perguntas sem resposta. Por exemplo, se a doutora Lee estava tão entusiasmada em publicar seus avanços sobre a antigravidade, por que parou de fazê-lo em 2002? O governo a impediu? Quais resultados foram alcançados nessa área até hoje? Por que a doutora Lee saiu tão repentinamente da cena pública? Número 2. Stanley Meyer. Certamente, se o seu nome é Stanley Meyer, você provavelmente ficará com um grande ponto de interrogação na mente. Isso porque ele era muito pouco conhecido e sempre foi relutante em dar entrevistas ou participar de convenções. No entanto, esse homem poderia ter mudado a vida de todos, especialmente a do nosso planeta. Ele era o responsável por um dos inventos mais importantes que poderia ter transformado radicalmente a indústria automobilística. Para sua informação, Meyer era um cientista norte-americano que desenvolveu, fabricou e patenteou a primeira fonte real alternativa de energia ao petróleo, utilizando o recurso mais abundante da superfície terrestre, a água. Isso mesmo, ele criou um motor capaz de fazer um veículo funcionar usando apenas H2O como fonte de energia. Sua teoria envolvia quebrar a molécula de água por meio de impulsos positivos de quilowatts. A mistura resultante era então injetada no motor, que produzia ainda mais água. Não era necessário recarregar o motor com mais líquido, pois o componente que saía do escapamento era reciclado automaticamente em água. Apenas 7,4 microlitros de água eram necessários para gerar 50 cavalos de potência por explosão. Os cientistas que estudaram sua invenção ficaram surpresos e a chamaram de célula de Meyer. O motor permanecia frio, mesmo após horas de funcionamento, e usava apenas alguns miliamperes em vez dos amperes utilizados na eletrólise convencional. Um veículo equipado com esse sistema participou de uma corrida na Austrália com um percurso de 1.800 milhas, e seu desempenho foi mais do que satisfatório. O motor não explodiria, já que não transportava hidrogênio. Stanley Meyer chegou a trabalhar para a NASA e foi nomeado inventor do ano em 1993. No entanto, como é comum nesses casos, ele morreu envenenado em circunstâncias misteriosas aos 57 anos, apenas um dia antes de finalizar um acordo multimilionário com o Ministério de Defesa dos Estados Unidos. Alguns entusiastas de teorias conspiratórias apontaram a indústria do petróleo como seus assassinos, e até mesmo seu irmão afirmou que, meses depois, tanto o veículo quanto o equipamento experimental foram roubados. Você pode imaginar como a indústria do petróleo e os países produtores de petróleo teriam sido afetados se essa descoberta fosse amplamente difundida? Claramente, Stanley Meyer era uma peça que precisava ser retirada. Esta história é real, não é uma teoria conspiratória, mas, como geralmente acontece, ninguém parece se importar com ela. Número 1. Marilyn Monroe. Encerramos esta lista não com um médico ou cientista, mas com uma importante personalidade mundial do entretenimento, que morreu em circunstâncias misteriosas que até hoje não foram esclarecidas. Circunstâncias que levantaram suspeitas de que ela sabia demais e poderia representar uma ameaça para o país. Estou me referindo à incomparável Marilyn Monroe. A versão oficial afirma que a atriz morreu de uma overdose de Nembutal, um poderoso sedativo da época, ao qual ela era viciada. No entanto, os legistas descobriram que seu fígado estava inchado e danificado, o que causou essas lesões hepáticas. Certamente, a ingestão de um medicamento não deveria causar tais danos, e é por isso que as teorias sobre sua morte não pararam desde a descoberta de seu corpo. Muitos acreditam que, devido ao seu relacionamento com o presidente da época, John F. Kennedy, eles poderiam ter tido conhecimento de informações altamente sensíveis para a segurança do país. Havia rumores de que os dois eram amantes, e como sabemos, os segredos mais profundos às vezes são compartilhados na intimidade. Será que Marilyn foi assassinada por saber demais? E sobre o que você pode estar se perguntando? A resposta é sobre alienígenas e visitantes de outros planetas.
Nick Redfern foi um dos primeiros escritores a se referir a essa teoria e até publicou um livro intitulado Conspirações sobre OVNIs e a Misteriosa Morte de Marilyn Monroe. No livro, sugere-se que Marilyn tinha informações confidenciais que poderiam revelar a existência de vida extraterrestre. Aparentemente, a atriz estava ciente da descoberta de destroços de objetos voadores não identificados em várias áreas dos Estados Unidos e da existência de corpos estranhos mantidos em bases militares. Naturalmente, o exército americano não permitiria que informações desse tipo fossem divulgadas, o que poderia levar a uma operação internacional para eliminá-la. A informação divulgada na época sobre suas overdoses e sua morte aos 36 anos parecia estranha. Uma morte que foi seguida pela do próprio presidente Kennedy, que foi assassinado por um tiro enquanto estava em um carro conversível presidencial. Muitos afirmam que o desejo do presidente Kennedy era tornar públicos documentos importantes que a CIA mantinha altamente secretos e que especulava-se conter informações sobre a presença de seres de outros mundos e operações secretas do governo com eles. Eles poderiam ter tido contato. Informações tão cruciais que nem o presidente tinha autorização para divulgá-las. Seriam essas mortes ligadas à mesma causa? O que você achou desses casos misteriosos? Compartilhe conosco, conte-nos na seção de comentários. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que vamos publicando. Até a próxima!